O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que concede indulto humanitário. Tá certo ou não? Bom, como surgiu a expressão indulto humanitário, nós imediatamente fomos procurar alguém que pudesse conversar conosco para nos explicar. O professor de Direito Penal do Mackenzie, professor Marco Aurélio Florencio, gentilmente está aqui no estúdio do Jornal da Record News. Marco, muito obrigado pela sua gentileza, obrigado pela participação, fica à vontade. Marco, o que ele quis dizer com esse recurso? Indulto humanitário. Perfeito. O indulto é uma prática prevista desde a Constituição de 1824. Então, 1824 é a não era primeira nascido ainda, Constituição, é a Constituição do Império. Ah, do Império. Então, tá. de lá para cá, ou seja, desde a independência do Brasil até a última Constituição que nós temos, que é de 88, o indulto consta nessa Constituição. Não existe um termo indulto humanitário na Constituição. A Constituição prevê apenas um indulto. O indulto foi intitulado como humanitário porque a causa que dá ensejo a ele, a causa que vai possibilitar a aplicação desse indulto, está relacionada a questões humanitárias, mais especificamente doenças de vários tipos, previstas inclusive no próprio indulto editado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, então, por exemplo, o Abdel Maci está em casa, depois de tudo que a gente já falou a respeito das ações dele aí. É indulto humanitário? Nesse caso, né, o indulto, até esse indulto, que ele é muito característico pela sua simplicidade, não é? É um indulto até que a gente poderia dizer um indulto mais rígido. Eu fiz um levantamento antes de vir para cá para ver qual foi o último indulto no período da ditadura militar, que foi editado pelo presidente João Figueiredo. E este indulto tinha mais hipóteses de aplicação do que esse indulto editado pelo Jair Bolsonaro. Qual a diferença, então, entre essa sucessão de indultos que houve até este de 2019? A diferença é que todos os indultos, desde esse período de 1984, previam uma quantidade de pena cumprida para a liberação de um preso. Então, dizia assim, o preso que cumpriu 2/3 da pena, e que não é, ou que é reincidente, ou que não é reincidente, tem direito a ser indultado. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e vinham vários requisitos. Esse indulto, ele tem dois eixos centrais. O primeiro eixo é que ele não traz uma quantidade de pena. Ele se volta única e exclusivamente para características humanitárias. Condição física. Perfeito, condições físicas. Então, uma paraplegia, uma tetraplegia, uma cegueira, tem previsão isso no indulto. Essas doenças vindo, né, essas limitações vindo após a prática do crime ou em decorrência dele, não antes da prática do crime, doenças como câncer, estado terminal, AIDS, todas essas doenças, e por isso o nome humanitário, são previstos nesse indulto. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é que alguns crimes não estão abarcados, mesmo pessoas que são detentoras dessas limitações ou dessas doenças, não podem ser beneficiárias desse indulto. Um dos exemplos é a prática de estupro de vulnerável, que é o caso da condenação do Roger Abdelmaci também. Né? Sim, é verdade. Então, nesse caso concreto, não poderia ser aplicado o indulto, não pela questão humanitária propriamente dita, mas pela limitação dos crimes que podem ser objeto desse indulto. Então, o crime que foi praticado não permitiria a análise sequer da doença ou, enfim, a condição física do apenado. Agora, por que o indulto, por tradição, é anual? Isso é uma tradição, né, feito sempre no fim do ano, mas veja que esse indulto foi feito no início do ano. Não, então, mas não tivemos, o ano passado não teve. O que é uma característica também e o que demonstra que não há um prazo para a edição do indulto. Isso é apenas Pode ser a qualquer tempo? Pode ser, tanto que foi feito agora em janeiro. Então, em fevereiro, inclusive, né? Não nem em janeiro, em fevereiro, perfeito. Mas a prática é que esses indultos, eles são editados, né, através de um decreto, é um ato presidencial no final do ano. Isso é uma característica prevista na Constituição, no Código Penal, na nossa legislação. Ele é um ato privativo do presidente da República, mas, por exemplo, na legislação norte-americana é editado pelo governador do estado.
É o governador? É o governador do estado, porque lá eles têm autonomia para legislar, né, o estado em matéria penal e o legislador, o governador que trata desse Então indulto. varia também de estado para estado ou não? Varia. Nos Estados Unidos, aqui não. Aqui é um ato exclusivo do presidente da República para todo o território nacional. Outra curiosidade, que é uma dúvida da população, é que o indulto, em regra, pelo menos esses indultos que nós somos acostumados a ver editados em dezembro, como também regra, eles não são o que nós chamamos de graça, que é um indulto individual. Eles são indultos coletivos. Às vezes a gente então, vê, esse indulto é um indulto individual. Só para entender. É um indulto feito para uma pessoa. E o presidente da República tem esse direito. Esse presidente tem uma previsão constitucional. Mas o governador do estado também nos Estados Unidos tem esse direito. Também tem? Então, tanto que há clemência, não é? O indulto lá é clamar por clemência, né? Esse chamamento de clemência é um ato do governador do estado para uma pessoa individual. No Brasil, o presidente da República tem esse direito, mas não houve ainda a utilização desse direito. Pô, mas a graça não é para caso de condenado à pena de morte? Não. Aí nos Estados Unidos, em alguns casos. No Brasil, há a possibilidade de graça. Mas Alguém isso já não foi teve editado. ou não? Não. Nunca teve? Mas há corriqueiramente determinados indultos nominam a determinado beneficiário que, diante desses requisitos gerais, foi beneficiado no caso concreto, e aí diz, esse indulto foi indulto fulano de tal. Não, o indulto várias pessoas foram... É coletivo sempre. Coletivo. Perfeito. Então, vale isso para todo mundo que se importante. enquadra numa determinada situação, Sim. como você acabou de explicar agora. Perfeito. Tá. Se fosse individual, seria uma graça. Sim. E aí seria determinada para uma pessoa específica. Isso está na incumbência do presidente da República e uma forma natural de organização do Estado. Não é? Ela não abole a prática do crime, mas pode abolir a aplicação da pena, propriamente dita. Sei. Bom, nos países europeus também isso é comum ou não? Sim. Essa é uma característica dos países civilizados. Ele é uma previsão do próprio direito penal, mas também tem aplicação de política criminal. O que é que significa isso, né? É uma forma também de você desafogar o sistema penitenciário. É uma forma de que, especialmente o nosso sistema, é um sistema superlotado e com pessoas e ainda mais que para tratar as pessoas que estão nessa situação. Perfeito. É isso? Perfeito. Isso é um problema do atual indulto, porque como ele é mais limitador e nós padecemos de uma inflação de presos, né, dentro do sistema penitenciário, o que fazer com base com esses apenados? Heródoto, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos, e aí uma frase do próprio ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, nós vivemos num Estado de Direito. Não é? O Estado de Direito significa que ninguém é acima da lei. É muito importante a população saber que até os presos têm direitos. Nós com vontade, né, vontade expressa ou não, isso é a forma de se viver em sociedade. E muitos dos direitos dos presos são violados. Direitos esses não de direitos humanos, direitos previstos na própria lei, que foi a lei transgredida por ele. Então, me preocupa do ponto de vista de Estado de Direito, como justificar a negativa de direito para esses presos. Então, esse indulto, no caso concreto, sem fazer apologia do ponto de vista positivo ou negativo, ele precisa ser mais refletido para a situação que o Brasil vive, que é essa superlotação do sistema carcerário brasileiro. Marco, obrigado pela aula. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado, viu?